Imagina a gente negar totalmente a minha influência pessoal, negar totalmente os meus conceitos e ver as coisas puras, secas, como elas são. A gente não consegue fazer isso. E na Idade Média a gente tem essa mistura com a religião, né? Na Idade Média não tem praticamente mistura. Tem porque eles herdam coisas do platonismo, né? Alguns herdam coisas de Aristóteles, tá? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, Santo Agostinho... Eles herdam coisas de Platão e de Aristóteles. Mas mistura com mas os dogmas, totalmente né? misturado com os dogmas cristãos. E aí, o que vai sair dessa mistura? Sai muita coisa boa também, né? Sai coisas boas, mas você tem que considerar que filosofia é a busca da verdade. Se eu parto de uma verdade que eu já achei, é muito difícil que eu tenha liberdade para o meu pensamento fluir. Você tem um limitador. Se eu acho que eu já achei a verdade, é muito complicado. Platão falava sobre isso, que o maior impedimento para encontrar a verdade é você achar que já sabe, que já tem. Tá? E aí não tem chance, não tem interesse por nada que eu te ofereça. Tá? Por isso, para o filósofo, uma das coisas mais importantes é saber que ele não é dono da verdade, de verdade nenhuma. Tá? Para que ele possa fluir, o seu pensamento possa caminhar. Tá? Então, esse ponto amarrado de partida faz com que o pensamento medieval tenha as suas limitações. Né? Tudo parte do dogma cristão. Que eu já sei a verdade e a partir daí eu vou construir toda uma... É uma reflexão para justificar isso. Não é uma reflexão livre que pode chegar em qualquer lugar. Entendi. É uma reflexão que tem que chegar aqui. Mas o ponto principal, por exemplo, de Santo Agostinho, qual que é? O que ele traz de novo em relação à filosofia dentro desses dogmas? Bom, eu posso falar, por exemplo, de uma das criações de Santo Agostinho, que é a chamada Cidade de Deus, né? Que é como se ele reconstruísse uma república platônica, mas agora não ditada apenas pelas regras, pelos valores, pelas virtudes dos homens, mas por uma parte celeste, ou seja, que seria o cristianismo, que garantiria que essa cidade teria essa harmonia. E de lá para cá, o que a gente tem na filosofia? Que movimentos que a gente teve da Idade Média para cá? Muitos. Na Idade Média nós temos então uma influência muito grande do aristotelismo, passando daí nós entramos no Renascimento. E no Renascimento? Renascimento você vai ter, por exemplo, Marcílio Fitino trazendo... Porque tem uma volta, né, dos ideais. Sim, embora não haja um desvencilhamento, que palavra difícil, né? Desvencilhamento, é difícil. Essa mesmo. É complicada. Totalmente das ideias cristãs. Ainda existe. Mesmo? Ainda existe. Mas começa a haver alguns questionamentos. O homem começa a ser colocado como centro. Isso. Né? E nós temos, por exemplo, ousadias muito grandes na Academia Platônica de Carede. Marcílio Fitino traduz o Corpus Hermeticum, que é um texto profundamente místico de origem egípcia, né? Ou seja, começa a haver ousadias, começa a se trazer coisas. O Corpus Hermeticum, ele é como se fossem vários diálogos de Deus com um determinado mestre. Por exemplo, o Poimandres é o discurso entre Deus, Poimandres, e o Hermes Trismegisto, dizendo o que é o universo, qual é a origem do universo, o que é o homem, para que foi criado, segundo uma mística, um livro tremendamente místico e faz revelações a respeito do que seria o universo, segundo a visão egípcia. Né? E, bom, a gente está falando então, né, da Idade Média, agora vem Renascimento, e Renascimento você vai ter a saída depois a conquista do novo continente, navegações, isso muda a ideia de mundo das pessoas em relação à filosofia também. A gente estava centrada, né, numa parte e de repente descobre que tem novos continentes, novas fronteiras. Como que isso mexe nesse pensamento filosófico? Lógico que aí vai havendo uma ruptura onde o pensamento realmente se desvencilha do teológico. É mesmo? Aí começa a haver todo um processo de racionalismo, tá? Deus está morto? Iluminismo, todo esse processo onde o Quem pensamento... fala que Deus está morto? Nietzsche. Embora seja uma ideia um pouco polêmica essa, porque... porque não é realmente, não é literal isso, né? Não é tão literal assim. Está atrás de um pensamento muito mais profundo, né? Mas enfim, isso começa Mas tem uma busca da filosofia de tirar Deus da equação de novo?
Não é que se negue a Deus. Por exemplo, o Immanuel Kant, ele era pietista, tinha uma ligação com a religião, mas o seu pensamento não considera em nenhum momento nenhuma influência teológica. Tá. Tá? Tenta justificar o mundo a partir da maneira como a mente humana capta o mundo. Aquilo que ele chamava de revolução copernicana. É como se a minha mente fosse a criadora da realidade, como se as coisas não existissem em si. Ou seja, o raciocínio dele era todo baseado numa dedução da maneira como ele entendia o mundo. Ele entendia o mundo como sendo uma criação da mente humana. O que a gente pensa das coisas é uma criação nossa. Nós não temos noção do que as coisas são em si. Elas, não é que elas não existam sem a gente, mas elas são significadas por nossa causa, é isso? A maneira como nós a vemos tem muito da nossa projeção. É como se nós nos projetássemos nas coisas. Lembra aquela parte da melodia do Caetano Veloso? Narciso acha feio. Sim, o que não é espelho. Ou seja, a gente se projeta e distorce as coisas. Imagina a gente negar totalmente a minha influência pessoal, negar totalmente os meus conceitos e ver as coisas puras, secas, como elas são. A gente não consegue fazer isso. Segundo a visão dele, tudo seria uma criação da mente humana. Uma cadeira, por exemplo. Exato. Você vai ter uma concepção, se você está acostumado a sentar no chão, que ela é até macia. Mas se você tem uma poltrona muito macia, você pode achar que ela é dura. E hoje em dia, em que ponto que a gente está com a filosofia? Como que é ser filósofa nos dias de hoje? Onde tem as redes sociais, tem inteligência artificial, tem tanta gente pensando sobre tantas essas coisas. Bom, o que eu posso te falar é dentro do movimento que eu pertenço, que é uma coisa que não surgiu só no movimento que eu pertenço. Eu te falei de Pierre Hadot, por exemplo, que foi um pensador francês muito interessante. Começou-se a perceber que o homem ocidental entrou numa crise em relação muitas vezes à política, muitas vezes em relação à religião, e isso fez com que ele ficasse meio sem referenciais. E muitas vezes se volta para buscar referenciais no mundo oriental. E aí começou-se a perceber que a filosofia nossa, ocidental, clássica, dava muitas referências para a vida. E que isso poderia ser retomado. Uma filosofia para viver. Hadot falava sobre isso claramente. A filosofia clássica era uma filosofia para orientar o homem para a vida. Tá? Então nós retomamos isso. Você considera, por exemplo, o método que nós fazemos, que é a filosofia a maneira clássica, no mundo inteiro. Hoje temos esse trabalho em 60 países. Como que chama esse movimento? Nova Acrópole. Nova Acrópole não é só daqui, então ele existe em vários... No mundo inteiro. É mesmo? No mundo inteiro. Só no Brasil nós temos 110 sedes. Estamos em 60 países. Nossa. É um movimento que, inspirado nessa onda, então, que veio de pensamento, começou a considerar que nós podemos pegar a filosofia da maneira como ela era feita no mundo clássico. Não é que a gente vai estudar só o que eles estudavam. Podemos estudar qualquer coisa, mas com o método que eles tinham. Tentando entender as coisas não apenas em si, mas também o benefício que elas podem trazer aplicadas à minha vida. Tá? Então, a filosofia à maneira dos clássicos. E por que é tão importante olhar para trás? O que eles acertaram e o que eles tão distante no tempo tem a ver com os dias de hoje? Nossa, você vai ver coisas fantásticas. Se você ler uma República de Platão, por exemplo, formas de governo, você vai ver. Dá a impressão que ele está falando para hoje, é isso? Parece que ele leu o jornal de hoje. É mesmo? Tem determinados momentos onde ele descreve um político, você diz, não, isso é fulano. Não é possível. Não é possível. Como é possível isso, né? É incrível. Tão separada no tempo, ser tão atual. Incrível. É porque é básico, né? Ele foi no âmago da questão. Como se fosse possível conhecer o homem muito mais profundamente do que a gente conhece hoje. Isso é uma das coisas que me impressiona. Nós estamos tentando simular a inteligência humana. Não compreendemos muito bem o que é a inteligência humana, não compreendemos o que é a consciência. Tá? Nós estamos desenvolvendo muito a tecnologia dos objetos, o conhecimento, o autoconhecimento humano ainda está muito atrás em relação a isso. Como se nós tivéssemos crescido em relação ao conhecimento dos objetos que manuseamos. O conhecimento humano vai bem mais devagar. Tá? Então, o autoconhecimento não é considerado prioridade. Para eles era o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses como consequência. Tá? Então, essa busca da essência humana fazia com que tivessem um senso muito grande do que poderia acontecer quando um determinado tipo humano ascendia ao poder. Tá? Então ele vai descrevendo as suas formas de governo e o político típico delas. Entendi. É uma coisa muito interessante. Todas as mazelas, todos os defeitos que a gente vê hoje, no jornal de hoje.
no personagem da moda. É. Tá aí, pessoal, mais um vídeo no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Créditos, professora Lucilena Galvão, canal Nova Acrópole e o podcast Inteligência Limitada. Se você busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha com seus amigos. Muito obrigado.